E hoje a gente vai ter um comparativo entre esses dois aparelhos aqui, Redmi Note 10 Pro versus Moto G60. Qual dos dois será que vale mais a pena? Qual dos dois que se sai melhor? Vamos lá para o vídeo e vamos ver tudo isso. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você está aqui no canal Em Análise e hoje a gente vai ver o comparativo entre esses dois aparelhos aqui. Como eu falei, Redmi Note 10 Pro versus o Moto G60 para a gente entender quais são, na verdade, as sutilezas que separam um do outro, já que ambos têm aqui praticamente as mesmas especificações. Mas antes da gente continuar, já deixa aquele like aí, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho de notificação, senão o YouTube não vai mais entregar vídeo nenhum que sair aqui do canal para você, beleza? Eu tô colocando vídeo aqui no canal de segunda a sexta-feira, então dá essa força aí, me segue lá no Instagram também, @canal em análise, o link vai estar aqui embaixo, assim como os links para ambos os aparelhos vai estar aqui embaixo na descrição também. Beleza, então vamos começar a falar aí das semelhanças entre ambos os aparelhos. Bom, ambos vêm aqui com Snapdragon 732G, ambos têm 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. Aqui o Redmi Note 10 Pro você encontra também versões com 64 GB de armazenamento e também acho que com 256 GB também, beleza? Essa aqui é a versão de 128 GB, assim como o Moto G60. Você vai encontrar aqui também em ambos os aparelhos um sensor principal de 108 megapixels, tá? E uma tela com taxa de atualização de 120 Hz em ambos os aparelhos. Mas apesar de ambos terem aí a mesma taxa de atualização de 120 Hz, você vai ter algumas diferenças na tela desses aparelhos aqui. Primeiro, que aqui no Redmi Note 10 Pro você vai ter uma tela AMOLED versus uma tela IPS LCD aqui no Moto G60, tá? Um outro diferencial é que aqui no Moto G60 você consegue deixar essa taxa de atualização ser feita de maneira automática pelo próprio aparelho, quando ele entender que existe compatibilidade entre o aplicativo e a taxa de atualização, tá? Isso acaba ajudando aí você a economizar a bateria do seu aparelho, enquanto aqui no Redmi Note 10 Pro você não vai ter essa possibilidade. Ou você deixa ela ligada em 120 Hz, ou você deixa ela desligada em 60 Hz. Você não tem a mesma opção que você tem aqui no Moto G60. Uma das poucas diferenças que você vai ter em termos de especificação entre esses dois aparelhos aqui é que no Redmi Note 10 Pro você vai ter 5.020 mAh de bateria versus 6.000 mAh de bateria aqui no Moto G60, o que acaba dando uma autonomia de bateria maior para o Moto G60. Não que a autonomia do Redmi Note 10 Pro seja ruim, mas com certeza você vai ter um melhor rendimento aqui no Moto G60, até por conta da taxa de atualização ser feita de maneira automática, tá? Então, aqui no Redmi Note 10 Pro, como você não tem essa opção, se você deixar ligado em 120 Hz o tempo todo, você vai acabar drenando a sua bateria de maneira mais rápida do que você faria aqui no Moto G60. Como ele já tem mais bateria do que o Redmi Note 10 Pro, você acaba tendo um ganho aí de mais ou menos meio dia de utilização em relação aqui ao Redmi Note 10 Pro. Só para vocês terem uma ideia aproximada aí de autonomia desses dois aparelhos, com o Redmi Note 10 Pro eu consigo passar o dia inteiro tranquilamente, mesmo com a taxa de atualização a 120 Hz, tá? Ele chega até o início do dia seguinte, quando eu tenho que colocar ele na bateria para o meu tipo de uso. Já aqui no Moto G60, você tem a possibilidade de deixar ele fora da tomada até a metade do dia seguinte, mais ou menos, tá? Vai depender aí do seu tipo de utilização, é claro, mas se você tiver uma utilização aí normal, talvez você consiga chegar até quase o final do dia seguinte com o Moto G60. Um outro diferencial em relação a esses dois aparelhos tem a ver com a parte de construção, tá? Aqui no Moto G60, você vai ter a parte traseira dele inteira em plástico, enquanto aqui no Redmi Note 10 Pro você vai ter a parte traseira dele em vidro, o que acaba dando um aspecto mais premium para o Redmi Note 10 Pro. Eu particularmente não acho feio o Moto G60, como eu já falei, acho um dos aparelhos mais bonitos que a Motorola já fez até hoje, mas eu prefiro o visual aqui do Redmi Note 10 Pro sem sombra de dúvida nenhuma. Uma outra questão que também é perceptível é com relação aos sensores desses dois aparelhos aqui. Ambos são com sensores mais saltados por conta da câmera de 108 megapixels, mas no Redmi Note 10 Pro você acaba percebendo esse calombo aqui da câmera mais acentuado, tá? Se eu colocar aqui, ó, não sei se vai dar para perceber direito, você percebe aí que aqui, ó, no Redmi Note 10 Pro você tem aí uma espessura maior
por parte do sensor. Isso acaba não sendo completamente sanado com a capinha. Quando você coloca a capinha aqui no Redmi Note 10 Pro, você ainda percebe que ele fica encostando a parte da câmera primeiro do que o restante do corpo. Aqui no Moto G60 isso acaba sendo um pouco mais aliviado. Também não fica completamente plano, mas ele acaba aliviando um pouco mais a capinha aqui com o Moto G60, o que pode ser aí eventualmente um incômodo para algumas pessoas. Uma outra questão tem a ver também com a velocidade de desbloqueio dos aparelhos. Aqui no Redmi Note 10 Pro você vai acabar percebendo que ele é mais rápido com relação a esse desbloqueio de digital do que do Moto G60, tá? Vou colocar o dedo aqui, ó. Já desbloqueou novamente, ó. Já desbloqueou de novo. Já desbloqueou. No Moto G60 você já não vai ter essa mesma agilidade, até por conta do posicionamento aqui do sensor de digital, que fica numa área um pouco mais chata de você conseguir acessar. Aqui no Redmi Note 10 Pro você tem uma facilidade a mais, que é só encostar aqui na lateral e resolveu o problema. Aqui você tem que dar uma esticada no dedo, não fica muito ergonômico você fazer isso, mas vamos tentar fazer. A tela está apagada, vou botar o dedo agora, desbloqueou, de novo vou botar agora, desbloqueou. É rápido também, não é dizer que demora não, mas aqui ó, no Note 10 Pro você tem uma resposta mais rápida por parte do aparelho. Eu acabei de citar aqui que a bateria do Moto G60 tem uma melhor autonomia do que o Redmi Note 10 Pro, mas tem um detalhe que pode acabar fazendo a diferença aí e virando o jogo eventualmente aqui para o Redmi Note 10 Pro, que é o carregador. O Redmi Note 10 Pro acompanha um carregador de 33 watts versus um carregador de 20 watts aqui para o Moto G60. Então você vai ter um carregamento muito mais rápido aqui no Redmi Note 10 Pro, que acaba tendo aí a bateria menor e um carregamento mais rápido, fazendo com que você tire ele da tomada antes do Moto G60. Então, nesse caso, o seu problema fica entre escolher um carregamento mais rápido versus uma autonomia maior. E agora vamos falar aí com relação às câmeras de ambos os aparelhos, tá? Como eu falei, você vai ter um sensor de 108 megapixels em cada um desses dois aparelhos. Nenhum deles consegue chegar perto aí, por exemplo, do S21 Ultra com a câmera de 128 megapixels que ele apresenta, tá? Você não vai ter a mesma qualidade de fotos que você tem no aparelho da Samsung nesses dois aqui. Isso não vai acontecer, mas ambos conseguem fazer boas fotos e até excelentes fotos se você tiver aí em condições de boa iluminação, mas existem algumas situações em que o Redmi Note 10 Pro acaba se saindo melhor, no meu ver, tá? Por exemplo, para você fazer um story aí no Instagram, você vai ter uma melhor performance aqui por conta do Redmi Note 10 Pro, principalmente com relação à câmera frontal. Você vai perceber que a câmera frontal dele fica mais clara, a imagem fica mais clara e o microfone dele é muito melhor do que o do Moto G60 para captar o seu áudio, tá? Já aqui no Moto G60, a vantagem que eu vejo aí nas fotos dele, por exemplo, tem a ver com as fotos noturnas. As fotos noturnas de ambos os aparelhos não são muito boas, embora você tenha aqui uma nitidez maior por parte do Redmi Note 10 Pro, só que isso faz com que as fotos dele acabem ficando com um aspecto não muito natural. Então você tem aí cores mais vibrantes, você tem uma nitidez maior, você acaba tendo também uma exposição maior nas fotos noturnas aqui do Redmi Note 10 Pro, mas ao mesmo tempo você se distancia da realidade da imagem que você está vendo naquele momento. O Moto G60, por outro lado, não traz esses mesmos recursos de nitidez e de cores mais vibrantes, mas ao mesmo tempo ele acaba deixando as fotos mais próximas da realidade do que você está enxergando naquele momento. Mas essa é a única vantagem que eu enxergo com relação às câmeras aqui do Moto G60 em relação ao Redmi Note 10 Pro, tá? Em todo o resto, em fotos frontais, em fotos traseiras, em boas condições de luz, você vai ter sempre uma melhor performance aqui no Redmi Note 10 Pro, incluindo aí stories do Instagram também. Com relação a filmagens, você vai acabar tendo uma vantagem ligeiramente maior por parte aqui do Moto G60, porque ele consegue entregar aí, por exemplo, uma filmagem 4K a 120 quadros por segundo na câmera traseira versus 4K a 30 quadros por segundo aqui no Redmi Note 10 Pro, tá? Na câmera frontal, você vai ter só Full HD a 30 quadros por segundo na filmagem no Redmi Note 10 Pro versus 4K a 30 quadros por segundo no Moto G60. Aí vai depender se você dá uma preferência maior para fotos ou para filmagens, tá? Mesmo assim, como eu falei para você, em termos de story para o Instagram, o Redmi Note 10 Pro acaba se saindo melhor com fotos mais claras
e um som melhor do que o do Moto G60. Eu fiz esse teste lá no Instagram. Se você não acompanhou esse teste é porque você não está me seguindo lá no Instagram e acaba perdendo esses comparativos que eu faço em termos de story, tá? Então me acompanha lá no Instagram, como eu falei, @canal em análise. Eu estou sempre trazendo aí alguns comparativos com relação a câmeras de aparelhos para stories lá para o Instagram. Mas eu vou deixar algumas fotos aqui passando para que vocês possam confrontar uma com a outra e entender o que eu estou falando para ver se vocês concordam ou não comigo. Vamos lá para as fotos. Não sei se vocês conseguiram visualizar a mesma coisa que eu, mas para mim é claro que as fotos aqui no Redmi Note 10 Pro são sim melhores do que as fotos do Moto G60. Ambos os aparelhos têm uma tela Full HD+, eu acabei esquecendo de falar isso, mas eles têm uma tela Full HD+, tá? E eles têm uma diferença com relação ao som que eles conseguem emitir. Se você estiver vendo um vídeo aí do YouTube, você vai ver que aqui no Redmi Note 10 Pro o som é estéreo, o som sai aqui por baixo e por cima também, coisa que aqui no Moto G60 o som é mono, só sai aqui por baixo. E finalmente a gente vai falar aqui de preços. O Moto G60 está saindo hoje na data desse vídeo por R$ 2.429 aproximadamente. Já aqui o Redmi Note 10 Pro não é encontrado aqui no mercado brasileiro atualmente, mas você pode mandar importar ele lá do AliExpress, diretamente da loja oficial da Xiaomi, por R$ 1.750 aproximadamente, tá? É um valor aí que não é muito baixo, mas mesmo que você considere aí uma taxação de R$ 250, você ainda vai pagar mais barato do que você pagaria aqui com o Moto G60. Embora você tenha a vantagem do Moto G60 ser fabricado aqui no Brasil e ter a garantia nacional caso dê algum problema. Com o Redmi Note 10 Pro isso não vai acontecer. Se você comprar ele e der algum problema, você vai arcar com os custos dessa eventual necessidade de fazer troca de peças e tudo mais, ou até mesmo com a possibilidade de você ter a perda do valor investido no aparelho. Eu, particularmente, nunca tive problema nenhum com relação a aparelhos importados, nunca tive nenhum tipo de problema com aparelhos que apresentaram algum tipo de problema na minha mão, pelo menos durante o período que eu fiquei testando eles. Alguns desses aparelhos acabaram ficando na minha mão até por mais de 6 meses e nunca apresentaram problema nenhum, mas obviamente você está sujeito aí a essa possibilidade. Eu acho o seguinte, se você quer investir num aparelho com Snapdragon 732G, como é o caso desses dois aparelhos aqui, eu acho que o Moto G60 vale a pena esperar aí mais uns 2-3 meses para ver esses preços se acomodarem e ele chegar mais próximo aí dos R$2.000. Eu acho que na casa dos R$2.000 começa a valer a pena você investir aqui no Moto G60. Já aqui o Redmi Note 10 Pro, eu acho que está saindo por um preço razoável, mas você vai precisar sempre considerar a taxação de pelo menos uns R$250 aí aproximadamente. Beleza, Sandro, mas qual dos dois você prefere? Eu prefiro aqui o Redmi Note 10 Pro porque eu acho que ele te entrega uma melhor performance em termos de câmera, você tem uma tela mais bonita porque é uma tela AMOLED, e eu acho também que a bateria do Redmi Note 10 Pro tá de bom tamanho. Ela não tem a mesma autonomia do Moto G60, mas eu não preciso de uma bateria que dure quase 2 dias consecutivos, tá? Eu acho que chegando até o final do dia tá ótimo para mim, além, é claro, do preço, em modos gerais, desse aparelho aqui ser inferior ao Moto G60. Mas e você, qual dos dois escolheria? Comenta aqui embaixo para mim, e se curtiu o vídeo já sabe, deixa aquele like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo e bye bye!